Maio é o mês das mães e é claro que eu vou trazer aqui direitos das mães, das gestantes. Eu já falei um pouco no canal sobre isso, mas hoje eu vou falar sobre outros direitos das gestantes. Mas antes de eu falar sobre esses direitos, já vou te pedir, me segue aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda esse canal a crescer, porque meu objetivo é ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde. Eu sou Edivane Bastos, sou especialista em planos de saúde, atuo na área e ensino advogados na área há muitos anos. Me segue aqui já. Vamos lá. O primeiro direito das gestantes, tanto em relação ao SUS quanto às usuárias de plano de saúde, é a exames e consultas de forma ilimitada. Acreditem, tem plano de saúde por aí dizendo que a gestante só pode fazer, por exemplo, uma ultrassonografia por mês. Mas se tiver algum problema, se tiver indicação médica, ela tem que fazer quantas ultrassonografias e quantos exames forem necessários. O objetivo do exame é preservar a vida e a operadora não pode escolher, não pode limitar a quantidade de exames que vai ser custeado ou não, do mesmo jeito que o SUS. É claro que no SUS a gente sabe que existe uma dificuldade maior. Havendo uma dificuldade, de acesso aos exames, eu aconselho você fortemente a procurar um advogado especialista, procurar a Defensoria Pública para garantir aí que todos os exames pré-natais sejam realizados de forma adequada, porque isso é fundamental para o seu bebê. Eu já vi um caso de uma deficiência de um bebê que não foi diagnosticado, eu acompanhei essa gestação, era de uma pessoa próxima, uma má formação que poderia ser diagnosticada e poderia ter sido resolvida ainda de forma intrauterina, mas não foi por causa do diagnóstico tardio, porque na verdade os exames eram paciente do SUS e os exames foram realizados fora da época adequada. Então, se você está gestante, corra atrás disso, busque seus direitos, porque isso é muito importante e pode definir a sua vida e a do seu filho. O segundo direito é o tratamento da trombofilia, que é uma deficiência aí da mãe, um problema, na verdade uma doença que muitas vezes acomete a gestante e que é tratada com anticoagulante. Os mais conhecidos são Clexane ou Versa. E aí a gente tem o direito, se a paciente é tratada pelo SUS, ela tem direito sim a receber esse medicamento. É muito importante que forneça, que receba e que faça esse tratamento de forma adequada, porque isso evita muitas complicações gestacionais. Se é usuário do plano de saúde, aí a gente tem uma divergência bem significativa mais recentemente. No Tribunal de Justiça de Pernambuco, a gente ainda tem decisões deferindo aí o fornecimento do Clexane, do anticoagulante, ainda que se trate de um tratamento domiciliar. Mas o STJ já tem algumas decisões dizendo que não é devido o fornecimento desse tratamento por ser domiciliar. Mas também tem decisão do STJ no sentido de que se for o único tratamento possível ali para o usuário e a doença estiver coberta e a trombofilia está coberta pelo plano de saúde e não pode ser excluída, então a operadora teria a obrigação de custear. Então, se você está passando por isso, eu entendo que vale a pena sim buscar seu direito na justiça. O terceiro direito que eu quero falar para vocês é sobre a manutenção do contrato coletivo, se esse contrato for cancelado. O que é que acontece? Os contratos coletivos, como regra, a gente está falando aqui do coletivo por adesão, coletivo de uma empresa. Às vezes a empresa tem lá um plano coletivo, fornece para os seus funcionários e ela resolve cancelar aquele contrato. Ou então, a pessoa tem ali um contrato com a entidade e esse contrato é cancelado. E aí, como é que fica a gestante? A gestante tem direito de ser mantida nesse contrato. Ela vai ser mantida até o final da gestação e, inclusive, no tempo que precisar ali no pós-parto, tá? O STJ tem entendido de forma muito tranquila pela aplicação do tema 1082 ao caso das gestantes. E no tema 1082 ele decidiu que no caso de cancelamento total do contrato, foi cancelado o contrato para todos os usuários. As pessoas que estão em tratamento e as gestantes devem ser mantidas nesse contrato. E por fim, um direito muito óbvio, mas que às vezes é negado, é o direito a atendimentos de urgência e emergência após as primeiras 24 horas de contrato, na verdade, para qualquer tipo de complicação no processo gestacional, ainda que esse plano só tenha sido contratado na segmentação ambulatorial. Essa é uma exceção
de cobertura de internação, de parto, etc., para a segmentação ambulatorial, inclusive. Então, mesmo no plano só ambulatorial, se a gestante tiver uma complicação, precisar ser internada e precisar fazer o parto, mesmo que ela não tenha cumprido ali a carência de 300 dias, o plano de saúde é obrigado a cobrir, a fornecer tudo o que for necessário para esse parto. Se você quiser saber mais sobre direitos dos usuários do SUS, do plano de saúde, ativa aqui o sininho, me segue lá no Instagram, @erivane_bastos, lá eu falo todos os dias sobre direitos dos usuários de plano de saúde e do SUS. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.